Olá pessoal, eu sou o professor Ailton Rodrigues, professor de matemática, e estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico a considerar é o conjunto dos números naturais. Surgiu no primórdio dos tempos devido à necessidade do homem de enumerar. Então, esse conjunto ele é chamado conjunto dos números naturais e representamos pela letra N. Alguns matemáticos eles não aceitam o zero como número natural. Por quê? Porque o zero ele surgiu muito depois, no século XVI, com Isaac Newton. Então, para os doutores da matemática, eles não concordam em incluir o zero como número natural. Mas vamos lá, vamos deixar a polêmica de lado e vamos aqui ao nosso estudo. Conjunto dos números naturais não nulos. Esse asterisco ele indica para nós a ausência do zero. Tá? Então, aqui é o conjunto dos números naturais não nulos. Ou seja, o zero não está presente. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitos. Depois de muitos séculos, surgiu um novo conjunto dos números inteiros. Inteiros, tá? Que inclui os negativos, tá? Inclui o zero e os positivos. O conjunto dos números inteiros ele é representado por Z. Por que não I? Esse Z ele vem de uma palavra alemã, Sale. Então começa com Z, então foi representado pela letra Z. Quando você tira o zero, Z asterisco, tá? Você exclui, o asterisco indica a ausência do zero. Tá? Então aqui é o conjunto dos números inteiros não nulos, tá? Depois surgiram, sim, antes de continuarmos, a gente tem que observar que todo natural ele é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Ou seja, o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, tá? Esses naturais eles estão contidos no conjunto dos números inteiros. Depois surgiram o conjunto dos números racionais. Tá? Racional é representado pela letra Q de quociente. Q de quociente. Tá? Então, esse Q maiúsculo, ele quer indicar para nós quociente. Denomina-se número racional todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração. Com A e esse B pertencente aos inteiros, porém, o B, o denominador, não pode ser zero. Então veja aqui, ó, o número natural ele é considerado um número inteiro. O número racional também. Por quê? Porque ele é natural, ele é inteiro, ele é racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração, 2 sobre 1. Então, todo número natural é racional. Todo número inteiro também é racional. O meio, se você dividir 1 por 2, você obtém 0,5, que é um decimal exato. Então, também é um número racional. Um terço, se você dividir 1 por 3, você vai obter uma dízima periódica, 0,333. É uma dízima periódica composta. Professor, o que é uma dízima periódica simples? Digo melhor, simples. Porque quando você divide, você obtém uma divisão que não termina nunca. Tá? Veja que esse 3 aqui, ó, ele vai se repetindo periodicamente. Então, uma dízima, periódica composta. Perdoe-me, simples, dízima periódica simples. Então, veja, um terço é 0,333. Esse 3 aqui se repete infinitamente. É uma dízima periódica simples. E quando você divide o 7 por 6, você obtém 1,1666. Temos a parte inteira e temos a parte decimal. Observe que na parte decimal, esse 1 não se repete periodicamente. Então, essa dízima, ela é chamada dízima periódica composta. Não fazer confusão da dízima periódica composta para a dízima periódica simples. Na simples, na parte decimal, depois da vírgula, não tem algarismo que não se repetem. Tá? Só tem algarismo que se repete, chamado período. Já na dízima periódica composta, tá, tem algarismo que não se repete na parte decimal. Veja, depois da vírgula, tem algarismo
que não se repete, no caso aqui do 1. Tá? Então, nós temos a parte não periódica, que é o 1, e temos a parte periódica, que é o 666. Então, aqui a dízima periódica composta e aqui a dízima periódica simples, certo? Muito bem. Vamos agora encontrar a representação decimal de uma dízima periódica. Pessoal, existem várias maneiras, tá? Eu conheço umas 5 maneiras. Mas vamos àquela mais utilizada, que os alunos gostam mais, tá? Aqui, ó, 0,444, reticência. Aqui é uma dízima periódica simples. Que é o período? O período é o 4. Então, você escreve o 4. E para cada algarismo do período, você escreve um 9. Aqui nós só temos o 4. Só temos o 4, que é o período. Veja que o 4 aqui, ó, ele vai se repetindo infinitamente. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever um 9 para cada algarismo do período. Então, o período só tem o 4, então escreve o 9. E essa fração, ela é chamada de fração geratriz. Professor, como é que eu encontro a representação decimal de uma dízima periódica composta? Como é que eu encontro a fração geratriz? Olha aqui, gente, nós temos aqui uma dízima periódica composta. Veja que na parte decimal tem um algarismo que não se repete, que é o 1. Então, essa dízima é uma dízima periódica composta. O que você vai fazer? Ó? Regrinha prática, um algoritmo. Você escreve quem não se repete. Quem é que não se repete? É o 1. Quem é que se repete? É o 2. E você subtrai de quem não se repete, da parte não periódica. Qual é a parte não periódica? É o 1. Tá? E para cada algarismo da parte periódica, você escreve um 9. Para cada algarismo da parte não periódica, escreve o 0. Então, escreve um 9 para o 2 que se repete infinitamente. Escreve o 0 para aquele que não se repete, o 1. Então, vamos lá, recordando. Repete a parte não periódica, que é o 1. Escreve a parte, o período que se repete, o 2. E subtrai quem não se repete, a parte não periódica. Quem não se repete é o 1. E para cada algarismo que se repete, do período, para cada algarismo do período, escreve um 9. E escreve um zerinho para quem não se repete. Só tem um que não se repete, então um zerinho para ele, tá? Aí fica 12 menos 1, 11. E repete o denominador, 90. Então aqui é a fração geratriz. Fração geratriz é a fração que dê origem a uma dízima periódica, certo? Muito bem. Conjunto dos números irracionais. Eu chamo nas nossas aulas, número irracional, de números maluquinhos, porque ele foge a todos os critérios já estudados. Nós vamos representar por IR. Denomina-se número irracional todo número que não é um decimal exato, nem uma dízima periódica. Veja aqui, o raiz quadrada de 2 é 1,4142 reticência, infinito. A raiz quadrada de 3 é 1,7320, infinito. O π, 3,1415, infinito. Então, esses números não são decimais exatos, porque tem reticência. Ó, veja aqui, reticência. Não termina nunca. E também não são dízima periódica. Não tem algarismo que se repetem periodicamente, infinitamente. Então, esses números são ditos maluquinhos. Tá? Não são decimais exatos, não é uma divisão exata. E também não são periódicos. Então, o conjunto constituem o conjunto dos números irracionais, os maluquinhos, tá bom? Gente, para compreender esses dois conjuntos, racional e irracional, que não tem nada a ver um com o outro, é como água e óleo, não se misturam, os matemáticos criaram um novo conjunto, o conjunto dos números reais, que compreende todos eles, tá? Compreende os racionais e os irracionais, tá? Então, veja que juntando tudo, nós chamamos no conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, gente, representado por R, é o conjunto da união dos racionais, das frações, com os irracionais, os números maluquinhos. Então, quando você junta tudo, você forma um novo conjunto dos números reais. E o conjunto mais amplo da matemática é o conjunto dos números complexos. O conjunto mais amplo da matemática é o conjunto dos números complexos. O que é o conjunto dos números complexos? É tudo que você imaginar, exceto a raiz quadrada de números negativos. Então, veja que tudo que você imaginar de número é
complexo, exceto raiz quadrada de números negativos, que é o conjunto dos números complexos, tá? Que a gente vai estudar posteriormente. Então, gente, esses são os conjuntos numéricos, conjunto dos números reais, conjunto dos números complexos, que o conjunto mais amplo é o conjunto dos números complexos. Façamos aqui um exemplo. César Dan Hill. As opções abaixo representam números racionais, exceto, só tem um que não é racional aqui, ó. O 0,1, ele é racional. Por quê? Porque ele é um decimal exato. O 0,111, aqui é uma dízima periódica simples, também é racional. Tá? O 0,1222 é uma dízima periódica composta, também é racional. Aqui, gente, uma divisão. Tá? Veja que, se você observar direitinho, fatoral ao 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Fatoral 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, esse 5 ao quadrado você vai tirar do radical. Aí fica 5 raiz quadrada de 3. Esse 2 aqui você vai tirar do radical. Então, fica 2 raiz quadrada de 3. Você cancela a raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 3 e obtém 5 meios, que também é um racional. E o último, 2 elevado a 1 meio. Pessoal, aqui, lá na potenciação, tem uma propriedade que diz o seguinte, que quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Ou seja, esse 1 que está no Sol, ele vai ser expoente do 2, vai para a sombra. E esse 2 que está na sombra, ele vai para o Sol, vai ser índice. Então, veja que aqui nós obtivemos um número irracional. Portanto, a nossa resposta, a única opção que não representa um número racional, é exatamente o item E, 2 elevado a 1 meio. Pessoal, obrigado por ter assistido a nossa aula e até a próxima.